Bom dia, meninos e meninas. Então, como é que vocês estão? Essa quarentena louca aí, tranquilo? Todo mundo em paz? Vai passar. Tudo nessa vida passa. Nem que seja em cima de você, mas passa. Olha só, nós vamos seguir nosso conteúdo que é através desse vídeo, tá? Toda semana eu vou passar um videozinho para vocês. Acredito que seja só essa semana e a outra, no mais tardar em abril. Se Deus quiser, estaremos de volta. Tudo isso vai acabar e nós voltaremos à nossa vida normal e tranquilo, tá bom? Não se preocupem, não fiquem ouvindo essas coisas apocalípticas, do mundo vai acabar, nada disso. Isso vai passar, nós já tivemos outras coisas parecidas na história. Daqui a pouco vocês vão aprender com a tia Ana, que lá no século XIV também tivemos algo parecido, só porque foi bem pior, né? Não havia tecnologia de hoje, não havia o cuidado, e agora nós temos tudo isso. Se lá naquele século XIV a peste negra tivesse o cuidado que nós estamos tendo com o coronavírus, não teria sido tão catastrófico como está tendo, como foi. Mas, né, a vida vai continuar. Lavem as mãos, se higienizem, tomem cuidado, ajuda aí no cuidado com a limpeza e higienização da casa, dá uma faxinada no quarto, nas coisas. Foi lá fora, chegou, lava a mão, higieniza com álcool, se necessário, toma banho dos pés à cabeça, tira a roupa, né? Troque de roupa, leve aquela roupa suja que você saiu, coloque na máquina para lavar. Se não haver necessidade tão, né, grande assim, pegue um pano levemente umedecido com álcool, passa nessa roupa, também já é o bastante, mas cuidado é tudo. O livro de vocês, lá na página 24, nós temos lá Cidadania do Dia a Dia. Nós vamos falar da família dos griots. Vocês lembram que na última aula eu expliquei quem eram os griots. Os griots eram os contadores de história. Eu fiz uma pequena palhinha lá, falando para vocês, uma pequena historinha sobre as 1001 Noites, né? A nossa querida Sherazade contando uma história lá para o califa todas as noites para que não fosse morta. Lembra que eu contei isso para vocês? Muito bem. Tradição dos griots de transmitir tanto suas histórias quanto a aprendizagem dos instrumentos musicais, principalmente esse instrumento aqui chamado cora. Esse instrumento, ele é feito de coisas naturais, por isso que eu falei para vocês que nós faríamos um instrumento com algum tipo de material que a gente encontrasse em casa. A minha ideia era a gente fazer ou com uma lata de thinner, né, ou uma própria garrafa de refrigerante, utilizando linha de anzol ou qualquer uma outra linha. A gente tentaria tirar desse instrumento algum tipo de som, né? Então, a cora é muito utilizada para acompanhar o canto nas narrações, passada de pai para filho. Na hora que eles estão contando as histórias, eles utilizam a cora como um fundo musical. Cora é um instrumento feito pelos próprios griots, né? Ou então, às vezes, por algum integrante da vida do griot, tá aqui o cora. Esse tipo de costume na África, principalmente no norte da África, ele é muito importante. Algumas regiões não têm TV, algumas regiões não têm internet, então se junta ao redor desse griot, lembrando que o griot é um contador de história. Ao redor desse griot, nós temos ali jovens, né, adultos, que vão ouvir histórias e ouvir ensinamentos. Ensinamentos são muito importantes, que trazem alguma coisa de praticidade ali para o povo. Então, é muito importante esses griots serem estudados, porque no Brasil já houve esse tipo de griot. Aqui no Brasil eram os contadores de causos. Inclusive em Goiás nós temos um contador de causos que foi muito importante para a nossa história, nossa cultura, que é o Geraldinho Nogueira. Vocês encontram na internet aí os causos do Geraldinho Nogueira. Vocês vão morrer de rir, porque é muito engraçado. Ele é um senhor de mais de 70 anos, mas mesmo assim ele traz um humor muito interessante nas suas histórias. Não é esse humor, esse stand-up que nós temos hoje, esse humor negro, né, falando mal dos outros, maltratando os outros. Isso é muito errado. Já falei em sala de aula que eu, particularmente, não tenho nada contra quem gosta, mas eu não gosto dessas videocassetadas, não gosto dessas piadas grotescas, porque isso acaba ferindo e maltratando alguém.
tá? E o Geraldinho Nogueira, ele é um contador de causos, onde ele coloca uma alegria, coloca uma certa jocosidade lá dentro das suas histórias, sem maltratar ninguém, sem fazer aquele humor que fere as pessoas. Seria interessante vocês darem uma olhada na vida e na história deles. Muito bem. Dando segmento aqui, tradicionalmente, essa era uma função destinada apenas aos homens. Por isso que nós não temos as grietes, nós temos apenas os griots, os contadores de histórias. É claro que nós estamos falando de comunidades extremamente machistas, a maioria delas são muçulmanas. A mulher vem em segundo plano, né? Mas isso é lá no norte da África. Nós sabemos que no Brasil a mulher já tem seu espaço, ela tem seu lugar, né? O empoderamento da mulher ele é muito importante. Nós não podemos esquecer a força e a importância da mulher, porque sem a mulher nós não estaremos aqui. Lembre-se que a sua mãe é uma mulher e a sua mãe é a mulher mais importante da sua vida. Uma mulher, porém, quebrou essa tradição dos griots, que seria a Sona Jobartê. A Sona Jobartê é a primeira mulher a tocar o cora. Aqui está essa criatura. Sempre nós vamos ter alguém que vai quebrar essa ideologia machista. A ideologia machista na moda foi quebrada lá na França, né? Onde a Charlot ela quebra essa história. Inclusive nós temos um corte de cabelo, né, chamado Coco Chanel. Coco Chanel é em homenagem a essa mulher que quebrou a ideologia da moda. Na França eram estilistas, eram homens, e a Coco Chanel chega no final do século XIX, início do século XX, e vai quebrar essa ideologia machista. Aqui é a Jobartê. Membro de uma família tradicional de griots, então o avô era griot, o bisavô era griot, o pai, o tio, nascida na Gâmbia. Essa mulher, a Jobartê, aprendeu a tocar um instrumento ainda pequena com o seu irmão. O irmão gostava muito dela, né, e ela disse que queria aprender a tocar um instrumento. Escondido dos pais, o irmão ensinou para ela, e ela ficou uma exímia instrumentista do cora. Além de instrumentista e cantora, Jobartê já ministrou aulas e palestras para estudantes do Reino Unido e Estados Unidos sobre a história da música dos griots e sobre o instrumento cora. Então, além de ser uma música e uma instrumentista, ela também é uma palestrante, ela é uma espécie de professora que leva esse conhecimento para o mundo afora. Isso é importantíssimo, ter o conhecimento. Mas mais importante que ter o conhecimento é levar o conhecimento adiante. Como dizia Cora Coralina, se aprende melhor quem ensina. Em 2014, Jobartê criou uma escola de música em tempo integral, em Gâmbia, para o estudo da música tradicional do seu país de origem. Não é só o cora, então ela vai ensinar muitos outros tipos de música. Imagine você, se você fosse ensinar, aqui no Brasil, música para jovens, né? Mas música brasileira, música raiz. Você ensinaria o shot, você ensinaria o baião, você ensinaria o funk, você ensinaria o pagode, você ensinaria o tecnobrega do Pará. Tecnobrega, vocês vão se lembrar agora, das bandas Calypso, da antiga Joelma e Xambinha. Vocês vão inventaria Cavalo de Pau, Cabelo de Fogo, né? São bandas típicas lá do norte do Brasil, principalmente ali da região do Maranhão, do Piauí, né, do Amazonas. Então eles tocam o chamado tecnobrega, que seria uma mistura de axé com música carimbenha. Certa vez estive lá em São Luís do Maranhão e ali pega muito rádios do Caribe. Porque o Caribe está muito próximo ali. Eu estou dizendo ali a região de Cuba, a região ali, né, da América Central. Ela é mais próximo do Maranhão do que o sul do Brasil, por exemplo. Então as rádios pegam muito limpinho ali, com a sintonia muito bacana. E eles misturam trejeitos da música do Caribe com a música nordestina, com o axé. Pegando esse gancho aqui, pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre Raul dos Santos Seixas, ou Raul Seixas. Qual a importância dele? Porque o primeiro exercício aqui fala o seguinte: a musicista Sona Jobartê renovou a tradição cultural do seu país de origem. Tá aqui exercício 1. Você se lembra de mais algum exemplo parecido com o dela, de algum artista que criou coisas novas com base em elementos tradicionais? Citei para vocês 3 bandas.
a banda Calypso, que não existe mais, né? Você tem a banda Cavalo de Pau, Cabelo de Fogo, tudo isso do Norte e Nordeste brasileiro. Você pode usar também a banda Deja Vu. A Deja Vu, né, do DJ Juninho Portugal, também trabalha esse tipo de tradição. Pega música tradicional, mistura com outro elemento e cria algo novo. Lembra que nós estudamos no capítulo anterior o Mangue Beat, lá da Nação Zumbi, do Chic Sainz? Pois é. Por que eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Raul Seixas? Porque Raul Seixas ele foi muito importante para a música brasileira. Poucos veem o Raul com o seu devido talento e a sua devida importância, porque imagina que ele era apenas um roqueiro muito doidão. Raul Seixas, ele era um estudioso da música, ele vai pegar a música nordestina, lembrando que Raul Seixas era nordestino, e vai misturar com o country americano, a música do sul dos Estados Unidos. Se você pegar 2, 3 músicas do Raul Seixas, você vai ver que tem pegadas do country ali, do Kenny Rogers, que faleceu essa semana, e do Willie Nelson, né? Por isso que vai estar na pesquisa de vocês, se você fizer a pesquisa bem feita. Raul Seixas, ele vai pegar em algumas músicas, como, e é interessante você ver as músicas dele, Eu Nasci há quase 10 mil anos atrás, e a música agora que é muito importante para a nossa realidade atual, nesses dias que nós estamos vivendo de quarentena, que é o dia em que a Terra parou. Na música você vai ouvir lá que tem trejeitos e tem estilos do country do sul dos Estados Unidos. Então ele vai pegar uma música americana e vai misturar com a música do Nordeste brasileiro. Se a gente pegar geograficamente, os Estados Unidos está aqui, o Nordeste brasileiro está aqui. Ele só uniu as duas coisas aqui, criando ali uma música nova, super interessante, fazendo uma transformação no rock brasileiro. Lembrando que Raul Seixas pode ser considerado, sem sombra de dúvidas, o pai do rock brasileiro. Porque nós temos o rock trazido para cá e colocado dentro de uma importância, de um sucesso musical, televisivo, midiático, por Raul Seixas. E quem nunca ouviu pelo menos uma única música do Raul? Você vai dar uma olhada então nessas bandas que eu falei do Tecnobrega, né? De novo, prestem atenção. Banda Calypso, ela não existe mais, mas está na internet para todo lado. Cavalo de Pau, Cabelo de Fogo, a banda Deja Vu e no rock o Raul Seixas. Vocês vão entender que ele pegava, principalmente o Raul, inclusive instrumentos musicais diferentes, transformando uma música ali muito bacana de se ouvir. Ele tinha um modo muito interessante de tocar o violão desafinado. Parecia ali uma afronta à música, mas no final o som ficava muito interessante. Tempos depois, o Nando Reis ele vai desafinar o seu baixo, Nando Reis, baixista da banda Titãs, e vai tirar uma música muito interessante do seu baixo desafinado. Depois também ele desafina violão, desafina guitarra, fazendo algo novo. Meninos, esse é o vídeo, né, referente à página 24, que está aqui no livro de vocês, página 24, página 25. Vocês vão fazer esses 2 exercícios aqui. A segunda no Brasil ou até mesmo na região onde você mora, existe alguma tradição cultural que também é predominantemente masculina? Por que você acha que isso acontece? Você vai dar a sua opinião aqui. Vai procurar pesquisar se existe na região algum tipo de costume tipicamente masculino, e tem, tá? Tem sim, vocês procuram. Eu falo isso na sala de aula volta e meia. Então você vai procurar escrever aqui e vai dizer por que isso acontece. Na nossa região tem um costume musical tipicamente masculino. Próxima semana nós vamos dar seguimento, capítulo 26, capítulo 27, e eu vou dar uma acelerada, capítulo 28 e 29. Até lá, um abraço para vocês, se higienizem, cuidem-se, porque a vida é longa e muito bela. Cuide dela.